A origem da sabedoria. O Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos. Desde então, antes das suas obras, antes da eternidade fui ungida. Desde o princípio, antes do começo da terra, quando ainda não havia abismo, fui gerada. Quando ainda não havia fontes carregadas de água, antes que os montes houvessem assentados, antes dos outeiros, fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não transpassassem a sua ordem. Quando estabelecia os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era o seu arquiteto. Era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo tempo. Bom dia, pessoal. Mais um videozinho para você que não me conhece. Meu nome é Mari Zanata. Eu tenho um canal no YouTube onde falo sobre diversos assuntos, dentre eles o poder da nossa mente, o poder oculto do ser humano. Oculto quando nós não procuramos, mas quando nós procuramos como um tesouro escondido, nós achamos. Buscai-me-eis e achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Essa leitura que eu fiz aí de início, quando eu comecei a ler a Bíblia Sagrada, eu ficava questionando, perguntando quem está falando. Eu sabia que era uma figura feminina, mas quem está falando é a sabedoria. É a luz do mundo que está falando. Este momento, eu quero conversar um pouquinho com você, mais um pouquinho sobre espiritualidade, sobre o reino espiritual, sobre leis universais que regem todo o tempo, constantemente. Quero falar um pouquinho hoje sobre alguns desses assuntos, alguns fatos que têm acontecido comigo. Eu amo estudar sobre o ser humano, sobre a mente. E não tem melhor instrutor, conselheiro do que a sabedoria eterna. Essa sabedoria, ela é desde o princípio, antes de ter se feito ali a terra, ela é. E esta sabedoria, o nosso Criador, Ele deseja que nós tenhamos os nossos olhos abertos para as verdades de Deus. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre alguns acontecimentos que têm tido aqui comigo. Eu gosto de nomes, eu vou estar citando um que eu confesso que no início, quando eu comecei a ouvir alguns áudios, livros de Neville Goddard,
eu achei algo muito forte, eu nem queria mais continuar. E Neville é um estudioso, foi, né, um estudioso, foi ou é, sempre estamos unidos, da Bíblia Sagrada. E quando nós nos aprofundamos na leitura ou na meditação da Sagrada Escritura, da Bíblia Sagrada, que eu já disse que para mim é o manual de instrução do meu mestre, do meu ídolo, Jesus Cristo. Então esta sabedoria, como eu disse, né, que eu admiro muito, Neville, e esses ensinos ele vem desde lá do princípio. É a sabedoria de Deus. Se você for analisar Neville na sua trajetória, ele diz que teve um mestre que ensinou. E se você for perguntar ali, né, se a gente fosse da época ali, aquele mestre que ensinou Neville, ele também tinha um mestre, e assim vai indo até chegar lá atrás, no princípio. Quando a sabedoria de Deus diz que antes que fosse colocado o limite para que o mar, as águas não ultrapassassem, esta sabedoria já estava lá. Então esta sabedoria é do nosso Deus eterno, de uma mente universal, única, de uma sabedoria extrema, incompreensível, enquanto nós estivermos habitando nesta casa corruptível. E nas narrações ali de Neville Goddard, ele fala de fatos que antes de eu conhecer Neville, eu conheci a Bíblia Sagrada, eu conheci Jesus Cristo, a sua história. E ali eu comecei a fazer prova. Eu queria ver se o que está escrito, olha só, este meu manual, ele é todo marcado, porque verdadeiramente eu leio este manual. E quando eu li este manual, e eu comecei essa leitura mais ou menos lá no ano de 2002, começaram a acontecer coisas extraordinárias na minha vida. Eu não conhecia a física quântica, eu não conhecia sobre lei da atração, não que eu conheça, estou conhecendo dia após dia e amo esses assuntos. E, como eu disse, coisas extraordinárias começaram a acontecer na minha vida por aquelas, não digo que foi prova, mas eu tinha uma curiosidade em saber se tudo que está escrito neste manual, que é a Bíblia Sagrada, era uma realidade. E eu digo para você que é uma realidade. Muitas coisas aconteceu e eu coloquei ali parte desses testemunhos, desses fatos que aconteceram ali na Lei da Atração 2 e 3. Mas a mais forte mesmo ali está contado na Lei da Atração 3. Algo que ao entendimento humano é incompreensível. Se você já ouviu as histórias ali de Neville, ele conta que ele foi até a casa, se não me engano, de uma
irmã dele visitar um sobrinho doente, se eu não me engano é isso. Só que ele foi só em pensamento, mas ali a irmã dele viu ele lá, dentro daquele quarto, na figura do filho dela. Ela olhou e viu Neville. E depois ela comentou isso com o Neville. E ele disse que ele esteve lá e aquela criança estava muito enferma. Mas aqui eu não estou para exaltar Neville Goddard, mas eu estou aqui para exaltar esta sabedoria que desde o princípio é. E que nestes anos atrás aconteceu fatos e acontece até no dia de hoje, que eu começo a olhar e ver verdades de Deus. Naquele momento, naquela época, eu me lembro que eu tive um sonho que me incomodava demais. Saía um fio, como se fosse esses fios que a gente passa, fio dental. E eu começava a puxar aquele fio entre os dentes, bem travado. E no sonho eu sentia vergonha daquela linha, daquele fio, e ia amontoando, e às vezes eu cortava porque não tinha fim. E quando eu ia dormir, eu perguntava à sabedoria de Deus o que significava aquele sonho que me atormentava tanto. E quando nós perguntamos algo, nós temos uma resposta. Não foi instantâneo, demorou dias, talvez até meses, porque este sonho sempre estava ali. E numa determinada noite, eu sonho novamente, e ali aparece um ser esplendoroso. Eu digo esplendoroso pela sua voz, porque eu não vi nenhuma imagem, mas o esplendor, a gente sabe que é algo sobrenatural, esplêndido, sobrenatural. E aquela voz disse para mim assim: a voz, a sabedoria. Esta linha que você está puxando, ela representa a sua fé. E no momento em que essa linha terminar, acabar, a sua fé será como uma árvore frondosa. E depois, passado alguns dias, eu sonho novamente com aquela linha. E eu puxei, e logo que eu puxei, aquela linha, ela finda, ela termina. Não tinha mais linha. E eu pego agora aquele bolo daquela linha, aquela, parece que estava tudo ali. Tudo que tinha saído. Eu pego aquilo e jogo numa profundidade. Eu jogo, eu lanço assim num túnel, eu lanço. E naquele momento, não que eu tenha ouvido voz agora eu sabia, a minha fé estava como uma árvore frondosa. Uma fé inabalável. Esse testemunho da Lei da Atração 3, eu conto um fato bem parecido com este testemunho de Neville Goddard. Eu estava numa noite na minha casa. Eu e meu esposo, a gente estava passando por um período onde nós estávamos separados. Isto faz muito tempo, acho que uns 15, 20 anos atrás, muito tempo. E não conhecia, nunca tinha ouvido falar de Neville, das suas experiências, mas eu já conhecia a Bíblia Sagrada, estava conhecendo.
E ali eu li Hebreus capítulo 11, que diz assim que a fé é a prova das coisas que não se vê, mas daquilo que se espera. Então, ali em Hebreus, quando diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não existe, como já se existisse, eu comecei a fazer ali, vamos dizer assim, para você entender, uma prova. E eu comecei a dizer que o meu esposo já tinha voltado para nossa casa. E fazia tempo que ele já estava fora, quase 2 anos fora. E eu comecei a dizer, eu creio neste manual e o João já está em casa. O João já está em casa. Eu comecei a dizer. E assim como ali a irmã de Neville viu Neville lá na casa dela, sendo que ele não estava lá nada, só estava ali em pensamento, mas ela viu a manifestação real dele lá. Desta mesma forma, eu vi o meu esposo manifesto na minha cama, ao meu lado. E isso, acordada, não era um sonho. Quando nós começamos a ler este livro, Paulo, nas suas cartas lá no livro de Coríntios, já dizia que as coisas espirituais só se compreende espiritualmente. E aquilo que estava acontecendo era uma prova que as verdades de Deus, elas se manifestam para todo aquele que crê. E naquele quarto, naquela noite, eu terminei de dormir aquela noite, abraçada com o meu esposo, de carne e osso, sentindo mesmo ali ele, sendo que ele não estava de fato na nossa casa. É maravilhoso quando nós compreendemos que somos seres espirituais morando nesta casa. Quantas coisas têm acontecido? Muitas. Se eu for contar, assista lá o Lei da Atração 2 e 3. E tem acontecido isso constantemente. Esta semana agora, passada, a minha filha, agora próximo do Dia dos Pais, né? Estamos agora ainda em agosto. Eu queria muito que a minha filha fosse comigo no centro da cidade, para a gente estar comprando um presente. Eu para o meu pai e ela para o meu esposo, né? Pai dela. E eu disse, filha, nós vamos juntas sábado comprar os presentes. E ela disse assim, mãe, eu sinto muito, eu não vou poder ir com você, porque eu vou ter que trabalhar. Eu disse assim, pois eu digo que você vai comigo sim. A palavra tem poder. E ainda eu escrevi num papel como esse. Se estivesse aqui eu ia te mostrar, joguei esses dias agora. Eu disse assim, a minha filha disse que vai trabalhar, mas eu digo que ela vai comigo no centro, não sei como. Quando foi sábado, no outro dia, ela falou isso na sexta, quando foi no sábado, ela me mandou uma mensagem dizendo assim, mãe, eu vi que o centro vai estar aberto até, se não me engano, às 5 ou 6 horas da tarde. E nós vamos poder sim ir ao centro, que eu vou ficar aqui até... ela falou o horário, não sei se é meio-dia, por aí 1 hora, acho que é meio-dia. E eu disse, eu sabia, porque a palavra não volta vazia. São tantos fatos. Os meus vídeos ele ficam um pouco longo porque são verdades de Deus. E eu quero que você faça prova das verdades de Deus na sua vida. Pode ser no caso de uma enfermidade, no caso de você estar passando uma falta de qualquer coisa na sua vida. A palavra é real. A palavra é verdadeira.
Deixa os outros te chamar de loucos. Se alegre por aquilo que ainda não chegou. Quando nós mudamos nessa casa, agora que eu estou gravando esse vídeo, meu esposo não achava nenhum eletricista para fazer aqui. A gente não conhecia nenhum eletricista para fazer aqui a instalação desta casa elétrica. E à noite ele disse que ele dormiu pensando isso. E o meu esposo no outro dia ele amanhece muito empolgado. Porque ele já tinha dado uma olhada, mas tinha algo que tinha muitos fios, que ele não sabia qual que ligava com qual. Mas ele disse que no outro dia, quando ele acordou, a sabedoria desvendou para ele tudo. Ponha esse aqui, esse ali, esse aqui, é assim. E ele subiu e fez. E já tem acho que uns 10, 12 anos que eu estou neste lugar, nunca tivemos problemas. Porque quando a sabedoria faz, é da melhor forma. Tem acontecido coisas extraordinárias. Lembre-se, somos casa e morada da sabedoria de Deus, da luz do mundo, da consciência, da matriz divina. Acredite. Eu quero fazer outros vídeos contando muitos outros testemunhos que têm acontecido. Muitos, mas muitos mesmo outros. Que têm acontecido coisas maravilhosas. Se você ouvir esses vídeos, a Lei da Atração 2 e 3, tem bastante fatos ali que eu conto com muita empolgação, porque é real e eu fico assim, sentindo agraciada. E eu quero passar isso para você. A palavra tem poder. A Bíblia diz assim que na nossa boca há poder de vida e de morte. Ele diz, use bem a palavra para o seu bem. Então coloque um sorriso aí neste rosto e tenha certeza. Tudo é possível ao que crê. Você que não é inscrito ainda no meu canal, se inscreva, deixa aí o seu joinha. Envie esses vídeos para outras pessoas. Eu falo ali sobre a lei da atração, a lei da vibração, que são todas leis regendo por nós. E eu quero falar ainda um pouquinho mais sobre isso em outros vídeos, que é Marabahai. Até mais. Tchau, tchau.